Salve, meu amigo! Diga, companheiro, tá me ouvindo? E aí, meu irmão? Legal? Salve, salve! Como é que Tá você me ouvindo tá? Tá tudo legal? bem? Tá Tudo perfeito, ótimo, tá perfeito. perfeito. É isso aí. Bora fazer esse debate hoje, bora esse bate-papo sobre Vamos lá, ascensão e rapaz. queda do carlismo. O pessoal tá ansioso, viu? Essa Tá semana ansioso, todo mundo aí, rapaz. é um tema picante porque é uma das personalidades públicas mais importantes do século XX. Ele Isso, foi, ele foi dos todos os governadores do século XX, ele foi um dos três mais importantes. Pela ordem de chegada, JJ Seabra, que foi um homem que modernizou o Porto de Salvador, fez o Porto da Bahia, fez a Avenida 7, a urbanização. O Juraci Magalhães, que isso. colocou a Bahia no século XX. E no final ele, né, o Antônio Carlos Magalhães, que governou, foi o governador que mais tempo ficou no poder, 11 anos e Isso. um mês. Então, Direta, direta ou não, indiretamente, né? foi 3 vezes governador da Bahia, né? Então ele superou Juraci, que Juraci foi Isso. interventor, foi governador nomeado pela Assembleia Legislativa e governador eleito. E foi 10 anos e 8 meses. E Antônio Carlos superou Juraci, que no final se tornou seu grande inimigo político, né? No final da É, vida, ele brigou com Juraci. Mas Antônio Carlos, ele começa a vida como redator de debate na Assembleia Legislativa da Bahia. Sempre foi um exato. menino, um rapaz muito ativo, muito inteligente, né? Médico formado, mas com um viés político pelo seu pai, né? Zé Maria Magalhães, que foi deputado constituinte de 37 e que influenciou, né, de uma certa forma, e teve outro grande influenciador da vida de Antônio Carlos Magalhães, que foi Edgar Santos, Isso. que quando a mãe de Antônio Carlos faleceu, ele passou um período na casa de Edgar, que era um padrinho dele, se tornou um padrinho dele, né? E ele, onde ele teve muita estima, Edgar era um médico, educador, né? Foi o que construiu a Universidade Federal da Bahia, mas tinha um Exato. viés político também muito forte. Então ele foi influenciado muito por essas duas pessoas. Então ele se torna deputado a partir de 1955, pela UDN. Ele usa o nome Magalhães, né, o sobrenome Magalhães, para pongar no Juraci Magalhães, que era um fenômeno político. Né? Juraci Com Magalhães era uma certeza. personalidade pública de uma capacidade fantástica de, de votos que tinha aqui na Bahia, né? E ele constrói a carreira dele como um fiel aliado de Juraci, que ele foi, e, consequentemente, ele começa a ser introduzido na política a partir de 1955 como deputado estadual. E, Exatamente. e essa figura consegue, de uma forma, em 53 anos de vida pública, 52 anos, que vai desde É. 1955 até 2007, quando ele morre, construir uma trajetória que, em uma conversa que eu estou tendo com você nesse instante, Muito pouco. muito pouco para a figura Pouco. importante que ele se tornou, entendeu? Essa figura importante que ele se tornou. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E veja só, Jacó, a gente está aqui, como Diga. sempre, nesse bate-papo. Eu chamaria de nossas lives de lives leves, né? Esse Mas me bate-papo leve, descontraído. descontraído. E procurando trazer informação, né, curiosidades aí para o nosso público aí, para a nossa turma. E É Juraci isso. Magalhães, a grande maioria dos baianos associam ele a uma baianidade assim na identidade que não é verossímil, né, Jacó? Não, não, ele era Juraci era cearense. cearense, né? Era Era cearense. cearense e foi um dos maiores fenômenos políticos do Brasil. Para você ter Exato. ideia, Juraci assume o poder com 26 anos de idade. É, Ele era tenente, foi indicado interventor da Bahia pelo governo revolucionário de 1930. E só para você que está nos ouvindo aí,
ter uma ideia, um menino de 26 anos, que é um rapaz, um garoto de 26 anos, Exato. assume um estado de uma oligarquia muito pesada. A Bahia não era um estado que tinha uma oligarquia, como tem, foi Ceará, foi Rio Grande do Norte, foi Pernambuco. Não, a Bahia tinha várias oligarquias. Bahia sempre foi mais complexa, né? Mais completo, por ter sido uma, como é que se diz, um berço do descobrimento do Brasil por muitos anos, por quase 300 anos, capital do Império Português, entendeu? E depois uma cidade importante, um estado importante no Brasil Império, ela nunca foi governada por uma oligarquia. Então tinha 5, 6 oligarquias. Então, Juraci, que é um outro momento, vamos conversar sobre Juraci. Ele coloca uma nova geração de políticos na política. Né? Isso. A velharia política que existia na Bahia antes de Juraci e durante o governo dele, ela vai perdendo força. E ele vai colocando pessoas de classe média, ou até oligarcas também, mas muito mais jovens, no poder. E ele coloca a Bahia no século XX. Mas aí uma outra conversa que a gente vai ter de adiantar isso mais tarde. Sem dúvida, a gente já tem tanta coisa para falar sobre esse fenômeno que foi o carlismo, essa segunda metade do século XX, né? A história da Bahia se confunde muito com a história de Antônio Carlos, né? De Antônio Carlos. Antônio Carlos é de uma geração, por isso que tem que interpretar Antônio Carlos não com viés de um olhar de hoje, não. Antônio Carlos é de uma geração de políticos, e acho que foi a última geração de políticos que quis criar uma dinastia. Todos eram assim. Foi assim com o Rui Barbosa, com o ruizismo, foi assim com o seabrismo de Seabra, foi assim com o mangabeirismo de Otávio Mangabeira, entendeu? Então ele faz parte disso. Ele criou o grupo político dele que influenciou muito a vida dos baianos e dos brasileiros. Então ele começa a criar raízes na política de uma forma mais visceral a partir do momento que ele se elege deputado federal. A partir de 1958, quando ele se elege deputado, ele começa a conhecer Brasília, né? E a partir desse momento ele começa a entrar num universo político mais denso, mais visceral, de guerra política mesmo, né? E começa a buscar aliados, né? Ele era um cara que tinha uma percepção muito, muito grande de política. Ele construiu cada centímetro da vida dele foi construída por ele. Ele não recebeu nada da família em termos de herança política, como o neto dele recebeu o ACM Neto. A ACM Neto já recebeu o poder pavimentado, com estradas bem consolidadas. Né? Em outro contexto, né? Cresceu em outro contexto, né? Cresceu em outro contexto, né? E ele recebeu o poder já todo configurado de Antônio Carlos. Consolidado, né? Ele foi o herdeiro político. Antônio Carlos não teve herdeiro político. Antônio Carlos construiu a vida pública dele através do debate, através das lutas dentro do meio da política, que é uma luta visceral, né? Na política não existe, tem um ditado que todo mundo fala, não existe espaço vazio na política. Todo espaço ele é preenchido e de uma forma visceral. E não existe político carismático ao ponto de ser bonzinho. Não, todos têm um viés de luta visceral pelo poder. Esse foi o Valdir Pires, era um cara extremamente vaidoso. Né? Ele se intitulava como o São Francisco da política, mas não, ele era um cara, né? Não estou dizendo a questão moral, não, estou dizendo de luta interna. Ele destruía os adversários. Rui Barbosa era outro que destruía os adversários. Antônio Carlos também destruía os seus adversários, porque para ele estar no poder, alguém tinha de deixar de ter poder. E ele começa a construir. E em Brasília, como deputado, ele começa a perceber, né, a ascensão dos militares, que era uma coisa muito comum
né? Os militares dentro do poder, sempre existiu isso, desde a Guerra do Paraguai, os República militares, Velha inteira, né? a partir da Guerra do Paraguai, os militares começam a ter ascensão ao poder, intercede no poder. E durante todo o Império, entendeu? E muito na República, os militares sempre deram a carta. Nós ficamos assustados hoje quando falam assim, os militares no poder, os militares, é um absurdo militar no poder. Só para você que está me ouvindo, só 3 ou 4 presidentes dos Estados Unidos não foram militares. Todos os outros foram. Então, o militarismo dentro do poder é uma coisa mais comum do mundo, né? Não E existe. a República Velha nossa, então, é permeada De por esse militares. namoro dos militares com poder, né? Que sempre existiu, é uma coisa natural, não é uma coisa absurda. Eu estava gravando um vídeo essa semana, né, pro YouTube, pro nosso canal de YouTube de história, e aí eu estava gravando sobre o 18 do Forte, que é um tema muito interessante da história do Brasil, né? A marcha de 18 homens para a morte, a marcha suicida. Você vê a tentativa do tenentismo, e o próprio Antônio Carlos Magalhães, ele chega ao poder através de Juracy Magalhães, né, aqui no estado, pelo golpe militar de 30, que foi um golpe orquestrado também pelo movimento tenentista que nasce na década de 20, né? E começa, e a gente já tem as políticas de salvações na década de 10, com Hermes da Fonseca, e a República Velha toda é permeada dessa tentativa de poder. E a própria proclamação da República é uma proclamação de militares, né? Os dois primeiros proclamação de militares. Foram militares. Os militares sempre foram, na verdade, tem uma influência muito grande, mesmo depois disso, eles influenciavam nos conselhos políticos. As pessoas sempre ouviam os militares, né? E como eu falei para você, a maior democracia do planeta é os Estados Unidos da América. Só 3 ou 4 presidentes não foram militares, o resto todo mundo foi. Até o último agora, o Trump, foi militar, entendeu? Teve uma passagem pela Academia Militar, né? Só Bill Clinton, Carter... Quem outro? Bill Clinton, Carter, Ford, mas Ford não foi vice-presidente, assumiu como vice-presidente e um outro aí que eu não estou me recordando agora. Mas todos foram. Então não é uma coisa absurda. Antônio Carlos, a partir do momento que ele se torna deputado federal, e ele se elege 3 vezes deputado federal, consecutivo, ele começa a se aproximar dos militares. Ele percebe a influência que o militar tem, e principalmente na derrubada de João Goulart. Né? João Goulart, ele assume o poder na renúncia de Jânio Quadros, que Antônio Carlos Magalhães combatia visceralmente, né? Era um inimigo, no adversário político de... Já tinha enxergado, né? Já tinha enxergado as falhas. Já tinha enxergado, e ele também teve um desgosto muito grande, porque... Edgar Santos, quando ministro dele, ele demitiu Edgar Santos, né? Sim. Da função de reitor da UFBA, e isso magoou muito Antônio Carlos. Daí Antônio Carlos ter feito uma carta na época chamando ele de medíocre, mau caráter, diabo 4. Aquele estilo de Antônio Carlos. Esse documento, mas ele ali já mostra a coragem do indivíduo, né? A coragem, ele sabia onde estava o poder, entendeu? Eu me assustei ao ler aquela carta, porque Jânio Quadros até então era o presidente do Brasil, né? Que a gente lê aquele documento e se depara, se eu não me engano, acho que é um... E era da UDN, do partido de Antônio Carlos. Ele se elege com apoio da UDN, né? Se bem que Antônio Carlos fez campanha para quem fosse presidente, fosse o próprio Juracy, mas Juracy perdeu na escolha interna do partido, e Jânio Quadros foi o candidato. Jânio Quadros sai do partido, Antônio Carlos começa a se aproximar com a ascensão ao poder de João Goulart, começa a se aproximar dos militares e é um aliado de primeiro momento, né? Aí ele começa a construir sua história política. Ele é aliado no primeiro momento do golpe militar de 64. Ele participa dos debates internos, inclusive dentro das comissões,
dos militares sobre como seria o golpe militar de 64 no Brasil, principalmente aqui na Bahia. Ele, quando estoura o golpe militar de 64, aqui na Bahia assume o governo, ele se torna prefeito de Salvador. Né? Ele se torna prefeito. Golpe civil militar. Golpe civil militar. Golpe civil militar. Ele se torna prefeito de Salvador. Ele se torna prefeito de Salvador e aí ele começa a mostrar-se como um gestor público. Ele consegue muita grana, muita verba para fazer os principais projetos da cidade, que ele herda de outros prefeitos, como a questão da urbanização. Salvador começa a se expandir para a orla atlântica da cidade de uma forma mais dinâmica e bairros populares começam a nascer. Então Exato. Ele abre as avenidas e vales, a gente não pode falar nunca que ele foi o idealizador. Não, esse projeto é um projeto antigo. É um projeto da época de outros prefeitos, né, que existiram antes de Antônio Carlos. Mas antigamente, para você ter dinheiro, a Prefeitura de Salvador ter dinheiro era muito difícil. Não é como hoje, é uma coisa fácil, a prefeitura tem vida própria praticamente, né? Você vê que Salvador é uma cidade extremamente pobre, mas mesmo assim, Salvador tinha uma vida própria. E ele começa a buscar essa grana, entendeu? Lá em Brasília, pelas vielas que ele construiu como deputado estadual. E se torna, pela Câmara de Vereadores, um dos prefeitos que mais fez benefício em Salvador, se tornando prefeito do século, né? É um título da Câmara de Vereadores, não é um título externo, é um título mais político do que um título de merecimento, né? Ele se tornou, na verdade, ele foi um prefeito importante. Na história de Salvador nunca existiu um prefeito que fez muitas obras, que demandou uma quantidade de dinheiro muito grande. Daí a importância dele. Nessa época era governador da Bahia, Luiz Viana Filho, que é um outro político que merece um destaque também especial, embora não é um político de grande dimensão. Merece uma live. Merece uma live. Não é uma grande dimensão, que era um deputado, antes do golpe militar, ele cresce também com o golpe militar. Ele era um deputado que, nas eleições de deputado, embora sendo filho de ex-governador da Bahia, o Luiz Viana, o conselheiro Luiz Viana, que foi o último governador do século XIX, ele não conseguia muitos votos, né? Mas era um intelectual, um escritor, um historiador, uma pessoa de boa formação intelectual que tinha um trânsito bem dentro do Congresso, embora nas urnas não era aquela, né, sumidade. Luiz Viana foi no golpe militar, foi chefe da Casa Civil do presidente Castelo Branco e se torna governador em 67. Antônio Carlos se torna prefeito em 67. E aí pavimenta sua carreira política e na eleição de 1970 ele se torna governador da Bahia. Exato. Foi nesse período que Antônio Carlos começa a construir verdadeiramente, que tem o poder do Estado em suas mãos, né? Você não é mais um prefeito de uma capital que depende muito da verba externa, mas você se torna um governador da Bahia. Ele começa a construir o carlismo a partir desse momento, né? Ele indica o prefeito de Salvador, que é um amigo dele, Clériston Andrade, Exato. que se torna prefeito de Salvador e começa a herdar obras do governo de Luiz Viana, como o Centro Industrial de Aratu, né? O Polo Petroquímico de Camaçari, não, que no governo de Antônio Carlos dá uma guinada muito grande para se consolidar. Outra, dá prosseguimento ao projeto de urbanização de Salvador, leva o centro administrativo da capital do estado para o coração de Salvador, que o coração de Salvador é aquela região onde é o centro administrativo, ela fica no meio da cidade, e revela grandes gestores, né, grandes administradores. Ele tira aqueles políticos das oligarquias que o próprio Luiz Viana trouxe para o poder público e dá espaço a gente nova, principalmente, como, tipo, dar um exemplo, Mário Kertes.
Mário Vai Crete foi buscar um nas desses fenômenos. universidades. Com 26 anos se torna secretário de Estado. Olha aqui Exato. que coragem, olha que coragem, né? Pegar um jovem de 26 anos que se torna um secretário de Estado é uma coragem fantástica, né? E aí ele Sem dúvida. começa a construir esse. Tem umas leituras aqui que, se você puder ler, uma oligarquia organizada para. Quem falou isso foi Vinícius Oliveira, professor Vinícius Oliveira, articulado no espaço de discussão. Foi verdade, Pois entendeu? é. Então ele se torna uma rodovias, começa a construir rodovias, mas aí, até esse momento, Antônio Carlos não tem a hegemonia. Ele disputa espaço com Luiz Viana, com políticos como um grupo liderado, o Roberto Santos, né? Com o juracismo, que ainda é presente, né? O vianismo, o juracismo, esses grupos políticos, ele disputa espaço e ele, né, o grupo de Antônio Balbino também começa a disputar espaço interno dentro da Bahia. Então ele não tem ainda hegemonia. E aí ele perde um pouco do pique quando ele é surpreendido com a indicação do futuro governador da Bahia, foi Roberto Santos, que se torna seu maior adversário político. Não foi Luiz Viana o maior adversário político. Roberto Santos, até a década de 90, vem disputando espaço com Antônio Carlos, né? Exato. Nas eleições, entendeu? E depois que surge Valdir, a gente pensa que Valdir foi o maior rival político de Antônio Carlos, não. O maior rival político de Antônio Carlos, o maior adversário político de Antônio Carlos foi o... Hein? Principalmente em uma eleição, sobretudo, na eleição na década de 80, né? O Antônio Carlos Magalhães vai perder o candidato dele, né? Josafá vai perder aquelas eleições para Valdir, e naquele determinado momento já se propagava que o carlismo estava morrendo, né? Com a vitória de Valdir sobre o Josafá. Esse que Valdir vai tentar, formar uma chapa com Ulisses Guimarães, né? Pleiteando aí a vice-presidência, né? Nas eleições para a chefia do Executivo Federal. Ele perde a eleição, deixa o cargo, coloca seu vice aqui e abre espaço para que o carlismo continue vivo mais do que nunca, né? E aí, mas eu queria que retroagir um pouquinho, porque quando o Roberto Santos assume o poder... Você falou de Valdir, aí eu me adiantei, me empolguei. Quando o Roberto Santos assume o poder, isso em 75, Antônio Carlos perde muita força, né? E ele fica, tipo assim, desempregado, né? Ele fica desempregado, ele vê a possibilidade de construir uma imprensa própria, né? Aí vem a ideia do surgimento do Correio da Bahia, jornal Correio da Bahia. Ele se torna presidente da Eletrobras, ele consegue com as forças políticas de Brasília o emprego como presidente da Eletrobras. Foi aí que ele teve também uma grande ascensão no poder, também em Brasília, né? Nacional também, porque o processo de eletrificação do Brasil, porque as pessoas podem até falar mal da ditadura militar, que qualquer ditadura é horrível, mas os militares eram nacionalistas, o Brasil teve um crescimento muito grande na indústria química e petroquímica. A gente não pode, eu não sou jornalista, eu sou historiador, eu tenho um compromisso com a história. Eu não tenho compromisso, eu tenho um compromisso com a verdade histórica, né? E com o fato histórico. Então, os militares, né, tirando a questão da ditadura militar, que qualquer ditadura, ela rompe, né, um percurso, né, que tem que ser seguido. Que mais sagrado para o homem é a liberdade. Né? A liberdade. A ditadura militar foi, por si só, nociva como uma perda da liberdade e a tirada histórica de personalidades. Tipo assim, você tinha muitas personalidades que deixaram de prosseguir sua vida, né? Aqui em Salvador tinha um prefeito
Juscelino aqui, só. Mas falando de baiano, tinha Valdir Pires, que foi candidato a governador em 62, que teve de abdicar de sua vida pública. Você teve Heitor Dias, que foi um dos melhores prefeitos, um dos mais importantes prefeitos de Salvador, e provavelmente seria governador se a ditadura não mudasse o jogo, né, que tem um jogo. O Lomanto Júnior, tantas pessoas outras figuras políticas começaram a ter ascensão no poder e quebrou um pouco do processo histórico e democrático. Mas em termos de desenvolvimento tecnológico, a ditadura militar foi responsável, principalmente aqui no Nordeste, e em particular aqui na Bahia, pela indústria química e petroquímica, pela questão da alfabetização, né, com Mobral. O Brasil era um país muito mais analfabeto antes da ditadura do que no processo de ditadura militar. E eram nacionalistas, eles não eram liberais. A ditadura vai ser longa, a ditadura vai ser longa no Brasil, aquilo que era para durar pouco tempo, né? O pretexto deles de darem um golpe, apenas para tirar a ascensão de João Goulart e retornar o poder do civil, não vai acontecer, vai se prolongar por 21 anos e vão ter vários presidentes em vários momentos dessa ditadura. A gente termina, às vezes, colocando a ditadura em um saquinho e tarimbando ela como um único momento, mas teve momentos de crise econômica, momentos de sucesso econômico, momentos de chumbo, né? A década de 70 com Médici, momentos mais brandos no início com Castelo Branco. A Castelo Branco fez de tudo para tentar respeitar a Constituição ao máximo, né? Castelo Branco, os próprios militares eram divididos, né? Haviam divisões fortes ideológicas dentro de ala mais dura do militarismo, que queriam radicalizar mais, né? Acabar com o espectro ameaça comunista que existia, não vou negar, né? O mundo está vivendo em plena Guerra Fria, né? Guerra Fria, os países comunistas, eles investiam pesado em células comunistas dentro de outros países, e o Brasil sempre foi uma vitrine, né? O Brasil não é Cuba. Cuba é um país significante do ponto de vista econômico. Né? América, Guatemala, na América, no mundo. Cuba não é um país insignificante do ponto de vista econômico. Tem um povo maravilhoso, mas insignificante. A cereja do bolo é o Brasil. Não, a cereja do bolo não. O bolo era o Brasil. Né? Se os comunistas conseguissem o Brasil, na América Latina, o mundo todo, a América Latina toda ia seguir. E eles tinham medo disso, e isso era uma ameaça constante, né? E nunca se negou isso. Então e Antônio Carlos percebe isso e ele se alia à ala mais dura do regime militar. Tanto que ele, na década de 70, ele se torna, em 78, novamente governador da Bahia, biônico. Eleito pela Assembleia Legislativa, mas é indicado pelo regime. Se torna um político biônico, um governador biônico, e aí começa a desenvolver novamente seu projeto de poder absoluto no estado da Bahia. Então ele se torna governador entre 78 e 82. Exato. E também nesse período consegue também construir um parque industrial, reforçar o parque industrial baiano, né, trazer a Bahia, começou a ter mais visibilidade nacionalmente, né, porque além de ser governador, ele tinha interferência também na política. Perfeito sua colocação. É bom a gente contextualizar o que era a Bahia antes da década de 50, né, Jacó? A Bahia é uma história atrasada. A Bahia vivia, sobretudo, ainda da economia do cacau. Salvador, refém do cacau. Salvador, que era a sua capital, sua principal cidade, o seu centro econômico e político, angariava fundos do cacau. Então era necessário romper com aquele paradigma do cacau. E é aí que o grupo de Antônio Carlos Magalhães é um grupo. Ele não faz nada sozinho, apesar da sua competência e habilidade política. Ele constrói um grupo de técnicos. A política era dele. A gente não pode esquecer que, em matéria de política, quem decide politicamente é ele. Ele não admitia
né? E aí você tem testemunho de muitos contemporâneos de Antônio Carlos que alguém se intrometesse politicamente se intrometesse no universo político. As pessoas, o quê? Ele constrói um quadro técnico fantástico, ele se cerca de pessoas como Valdec Ornelas, ele se cerca de pessoas como Rodolfo Tourinho e tantos outros. Lelé também, né? Ele vai contratar muito serviço do Lelé. De pessoas técnicas para administrar o Estado enquanto ele fazia política. Qual o sonho de Antônio Carlos Magalhães? Como todo governador da Bahia, é ser presidente da República. Né? Ele trabalha o nome dele para ser um candidato, né, a vice-governador da Bahia, a vice-presidente ou a presidente. Né? O sonho dele era esse. Então ele já 2 vezes governador da Bahia, ele influencia muito na eleição para a eleição de 82, com Clériston Andrade novamente, quer dizer, Clériston Andrade foi por 3 vezes indicado por Antônio Carlos, sendo só 2 funcionou. Foi prefeito de Salvador, tentou indicar Clériston Andrade, governador da Bahia, mas mas quem foi escolhido foi Roberto Santos. Se tornou governador novamente em 78 e indica Clériston para substituir ele, que foi uma campanha fantástica, mas Clériston Andrade morre em um acidente de helicóptero. Entendeu? Faleceu um grupo de 14 ou 15 pessoas que morreram nesse acidente. E quem é escolhido para ser governador depois de um debate, faltando menos de 2 meses para a eleição, foi o ex-prefeito de Feira de Santana e secretário de saneamento, João Durval Carneiro. E aí nessa época, eu estudava no Sofia Costa Pinto. Eu era aluno do Sofia Costa Pinto e a esposa de João Durval, professora Ieda Barradas Carneiro, uma pessoa fantástica, mulher dinâmica, nos colocavam de roupa para ir para a missa na Vitória com a roupa de João Durval Carneiro. Era todo mundo pequenininho. É uma mulher fantástica, está viva até hoje, graças a Deus, e o próprio João Durval também está aí, né, forte e firme. Foi governador da Bahia e houve João Durval não fazia parte do seleto grupo de Antônio Carlos. Ele foi uma escolha porque Antônio Carlos tem um livro de Ney Ferreira. Ney Ferreira foi deputado, foi presidente do Vitória, foi deputado federal e era genro de Antônio Balbino. E nesse livro de Ney Ferreira ele detalha com detalhes como foi a escolha, né? Tinha vários nomes, né, assim, cotados para ser governador da Bahia, e Antônio Carlos liga para Balbino e fala: Balbino, Antônio Balbino morava no Rio de Janeiro, eu estou aqui ventilando o nome de João Durval, o que é que você acha? E Balbino deu o aval também, né? Ele consultou Balbino deu o aval e foi escolhido João Durval. João Durval faz um governo de conflito com Antônio Carlos, né? Chega um momento que ele entra em conflito com Antônio Carlos, por causa do temperamento de Antônio Carlos, que quer mandar em tudo, né? Ele quer mandar em tudo e entra em conflito com Antônio Carlos. Fábio, né? Paulo Fábio, intelectual daqui da Bahia, escreve, um autocrata, né? Ele tem algumas visões bastante interessantes. Ele escreve muito sobre esse período do carlismo e ele vem afirmar que Antônio Carlos ele simboliza algo extremamente um mix, né? Ao mesmo tempo que ele é extremamente moderno na administração, né? Ele traz uma instituição muito mais moderna para com técnicos, com reformas, com avenidas de vales, vislumbrando o futuro com a Avenida Paralela, né? Coisas que o jornal da época, um jornal famosíssimo daqui, não conseguia compreender aquela visão futura dele, né? Tem uma verdade. No jornal que fala, mas o que é que o governo da Bahia está pensando em construir o centro administrativo lá no meio daquela paralela? Ele quer ligar nada, coisa nenhuma, porque a Bahia era muito acanhada. Quem conheceu Salvador até a década de 70, Salvador se resumia às antigas freguesias lá do século 17 e 18, né? Então ele tinha essa visão realmente futurista, realmente corajosa, mas em outros pontos, né? Como todo mundo é extremamente complexo, ele era extremamente conservador, né? Conservador, ele era um homem conservador, um homem de pensamento liberal e conservador. Ele quando passa a bola para João Durval,
ele se torna um conselheiro, né? Mas ele Sim. intervém muito. Antônio Carlos não tem negócio dessa, porra, eu quero. Quem botou aqui foi eu, porra. É tipo assim, entendeu? É isso. Então, tem gente que não aceita. E João Duval entesou um pouco. E o governo de João Duval também teve. Foi uma época também de um processo de redemocratização do país, né? 82 foi foi a primeira eleição para governador. Isso. Tivemos a primeira eleição para prefeito em 85, né? Que o grande adversário que se tornou, era o aliado de Antônio Carlos, se tornou adversário dele, Mário Kertz, se elege depois de 21 anos de ditadura militar. Mário Kertz se torna o primeiro prefeito eleito de Salvador e o terceiro na história de Salvador. Uma campanha publicitária muito bem feita, né? Vale a pena ser feliz, vale a pena acreditar. Deixe, é bom deixar. Deixa o coração ficou mandar. na nossa cabeça. A gente que viveu a década de 80 não sai esse jingle maravilhoso. Não, isso foi. Mário Kertz herda um pouco disso de Antônio Carlos, de criar uma música que mexe com o coração. E Antônio Carlos, o jingle de Antônio Carlos é inesquecível. Você se lembra de mim? Eu nunca vi você tão só. Oh, meu amor, oh, meu xodó, minha Bahia. Tá faltando homem, doutor. Então, esse negócio de mexer com a emoção é dele mesmo. Né? Antônio Carlos tinha essa capacidade. Né? Vem trazer a baianidade, vem buscar a identidade da Bahia, né? Se relacionar com as camadas menos abastadas, né? Isso é uma estratégia política muito inteligente, né? Muito inteligente mesmo. Agora, Jacó, tem muita gente bacana aqui falando com a gente aqui, bicho. Muita gente. Tem gente até de Barcelona. Tem um amigo meu de Barcelona. Roger, grande Roger. Trabalha no Futebol Clube do Barcelona, lá no museu. Uma figura rara. Olha, muita gente massa. Tem um grande Cláudio aqui, beleza. Daniel Landeiro, é seu fã número 1. Acompanha tudo. Massa. Grande Márcio, amigo do Rio Vermelho. Leonardo é outro fã seu, viu? Grande empresário aqui da Bahia. Léo Vital, uma figura, Jacó. Tá mandando um abraço. Muita gente. Dudu, grande amigo meu também, professor Dudu, professor de redação, figura lindíssima. Muita gente falando, mandando mensagem, dizendo que o bate-papo tá delicioso. Tem Leonardo também, do Real Autismo, não sei se você conhece, ele tem um projeto bastante interessante sobre autismo, tem uma página. Coisa fantástica, trazer um dia para a gente bater um papo com ele sobre isso. Né? Isso é importante. E o grande Edgar amigos que têm filhos e são autistas, são gênios. São pessoas fantásticas. Entendeu? É uma discussão que urge, né? É uma discussão que urge. Mas aquilo que você estava dizendo, né, sobre a personalidade forte, né, de Antônio Carlos, eu já vi relatos de secretários de governo dele que ele queria tudo em ordem, né? E aí ele marcava um dia na semana para encontrar cada um. E aí você não quer nem saber se encontra aí tete a tete com o homem, né? Tete a tete com o homem, tete a tete, né? Mas o pessoal... E ele tratava como se ele fosse literalmente o chefe e aquele cara fosse funcionário dele. Ele ia cobrar lá. E era. Ele era. Tipo assim, a personalidade de Antônio Carlos, se eu lhe der essa porra pra você ser secretário, você tem de mostrar serviço, tipo assim, né? Tanto que a maioria eram jovens, né? Um ou outro que era um cara mais coroa, mas a maioria era jovem. E eram jovens, e então ele como um homem mais maduro, tinha o poder, sabia governar, sabia dar ordens. Isso aí ninguém pode negar, que Antônio Carlos sabia botar o dedo na cara e falar assim, porra, eu quero o resultado. Não, eu já ouvi de secretários, não vou revelar aqui o nome, mas eu já vi de secretários, eu estava na conversa, de que ele era mais jovem pela personalidade, né, de Antônio Carlos, que eles tinha um que se mijava. Quando tinha encontro com a CM, ele passava a semana inteira com medo, porque ele tinha que... do que ele estava fazendo enquanto secretário, né? Então são histórias deliciosas aí da nossa Bahia, né? Antônio Carlos era um homem focado, né? E quando ele elege João Duval Carneiro, ele tem o objetivo. Qual o objetivo de Antônio Carlos? Antônio Carlos não dá um passo em falso.
ele tem um objetivo, ser presidente da República. Ele queria ser escolhido pelos militares como candidato a presidente da República, né? Inicialmente, ele se torna, nesse período, cotado para ser vice-presidente na chapa com a Maria Andreasa. De outro lado, tinha Maluf. Aí foi a grande disputa dentro do poder central. Daí vem Toninho Malvadeza, que ele bota pocando, como diz o bom baianês, bota pocando em Paulo Maluf. Né? Ele quer destruir a figura de Paulo Maluf dentro do PDS, que é o partido governista. Maluf sentiu peso. Ele Eu me lembro, eu morava ali na Graça, eu morava ali na Princesa Isabel, e eu me lembro do dia que ele para um caminhão na porta da casa dele, e esse caminhão, ele estava, segundo o Antônio Carlos Magalhães, recheado de provas de corrupção de Maluf, quando Maluf foi governador de São Paulo. Né? E ele depois estaciona esse navio, esse caminhão na porta do Fórum Rui Barbosa e faz aquele estardalhaço. Né? Ele, com isso, queria destruir a eleição de Maluf para o candidato dele, Mário Andreasa, já que ele não conseguiu colocar o nome dele na disputa para presidente da República, mas ele seria ou vice-presidente ou teria um grande aliado na presidência da República, mas no final, na disputa interna dentro do PDS, o vitorioso é Maluf. Aí houve aquele rompimento, né, todo aquele processo de direta já da escolha no colégio eleitoral de um nome, e no frigir dos ovos, que é para não perder muito tempo, o escolhido da oposição é Tancredo Neves, né? Ele foi a pedra uma das pedras fundamentais, porque na história a gente nunca fala, ele foi a pedra fundamental para a eleição de Tancredo Neves. Não, Antônio Carlos foi a ida de Antônio Carlos para a Frente Liberal e a escolha de Tancredo Neves no colégio eleitoral foi importante, né? Foi muito importante, entendeu? Porque é um conjunto de fatores que levam à escolha de Tancredo Neves. E aí ele negocia com o Tancredo o Ministério das Comunicações. Exato. Ele se torna ministro das Comunicações. Aí Antônio Carlos explode, se torna um nome forte. Né? Nacionalmente, ele começa a influenciar nacionalmente a política com a concessão de rádios e televisões. A TV Bahia ganha concessão aqui no Estado ganha concessão no Estado para toma da TV Aratu a Globo, entendeu? Num processo muito doido. Até Fidel vai ganhar com essa, hein? Até Fidel Castro. Até Fidel ganha, ele sabia também massagear a esquerda, né? Ele massageia. Fidel vai beijar a mão dele. Porque Cuba vai ser beneficiada. Cuba vai ser beneficiada quando ele se tornar ministro. Tem um amigo meu, eu trabalhei com uma figura chamada Paulo II da Costa, na Centro de Memória da Bahia. Ele falou assim, Vinícius Antônio Carlos Magalhães, ele não era nem de direita nem de esquerda, ele era Antônio Carlos Magalhães. Se ele fosse comunista, seria o maior comunista do Brasil. Mas se ele era liberal, ele se tornou o maior liberal do Brasil. Ele já afirmou isso, Jacó, ele afirmou isso em vida. Ele afirmou que eu fosse comunista, pode ter certeza que eu seria o melhor do Brasil. Agora eu pedi uma pausa aqui. Tem um amigo nosso, advogado, grande Saulo. Ele está fazendo aniversário hoje e está nos dando o prazer de estar aqui acompanhando nossa live aí. Saulo Barros. Prazer, Saulo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Está faltando um pouco, faltando quase 15 minutos para acabar, e eu quero dar uma adiantada só para pegar o final do carlismo. Né? Ele se torna ministro das Comunicações, ventila novamente seu nome para a disputa presidencial, mas infelizmente ele era um político que as pessoas... Brasília tinha um grande receio, porque Antônio Carlos tinha um poder de persuasão fantástico. Ele se torna ministro, consegue construir seu nome para ser governador novamente, né? Depois de uma administração péssima, né? Cheia de falhas de Valdir Pires. Né? Valdir Pires mostrou-se um péssimo administrador, um cara mais ambicionado, cheio de ambição para ser presidente da República. Não sei se
A história vai contar ainda, porque é uma coisa muito recente, porque uma pessoa que foi um péssimo governador da Bahia, um homem que ficou só 2 anos como gestor público e não conseguiu construir muita coisa, e se arvora a ser presidente da República, foi assim se lança na chapa com Ulisses de Guimarães. Ulisses. Que vinha com Ulisses Guimarães. Com todo o poder político pela campanha das diretas, já que Ulisses vai ser o carro-chefe, aí, o símbolo da campanha, né? Um dos grandes símbolos nacionais. Mas para ser presidente da República é destino, né? Presidente da República é destino, não é nunca por mais que você se organize mentalmente e estrategicamente para ser presidente da República, é o destino também, é o contexto histórico, é o momento político que faz você presidente da República. Sem dúvida. E ele se joga, né, aí se joga como governador da Bahia, ele volta para a Bahia, tenta recuperar. Aí que eu falo que Antônio Carlos conseguiu a hegemonia política no estado da Bahia. Dos 415 municípios baianos, ele teve voto nos 413. Só não teve voto em 2 municípios. Entendeu? Então ele teve uma vitória avassaladora em 1990, se torna governador da Bahia, faz uma gestão. Pela primeira vez eleito, né? Pela primeira vez que ele foi eleito democraticamente. Primeira vez eleito democraticamente. Ele faz uma gestão de um poder absoluto, ele se torna uma figura forte na Bahia. Exato. Entendeu? E ele sai do governo da Bahia para ser senador. E tudo que Antônio Carlos tocava, ele tinha um objetivo. Né? Agora o objetivo não era mais ele, era o filho dele. Né? Ele sabia que não tinha mais chance de ser presidente da República e passa todo o processo, toda essa vontade para Luiz Eduardo. Exato. Que é o desejo, né? O inconsciente dele, o ego dele para ser presidente da República. Luiz Eduardo, ele entra na política muito novo. É um cara que a gente merece conversar sobre Luiz Eduardo, foi um político muito considerado pelos seus adversários como um homem do diálogo, como um homem dos acordos. Ele era um homem muito preparado, né? Muito preparado. Do trâmite em vários partidos. Ele consegue eleger seus técnicos, né? Paulo Souto foi um desses, eleger governador da Bahia. E Luiz Eduardo foi candidato a governador da Bahia, mas veio morrer do coração no dia 21 de abril. Né? Uma morte muito chocante. Prematura. E aí, a partir desse momento, o Antônio Carlos começa Antônio Carlos já era senador e presidente do Congresso Nacional, começa a decair. 98, começa a decair, começa a perder o controle. Né? Alguns críticos falam que Luiz Eduardo era o fiel da balança de Antônio Carlos, o que colocava Antônio Carlos no prumo. Tem uma frase que diz o seguinte: quando Antônio Carlos exagerava, ele falava assim: papai, ou meu pai, Brasília não é Bahia. Aqui em Brasília a toca é diferente. E Antônio Carlos você trava novamente, porque Antônio Carlos era muito impulsivo, né? Era uma figura muito impulsiva, então ele centrava muito Antônio Carlos. Então, com a morte de Luiz Eduardo, Antônio Carlos perde o chão, perde a esperança de fazer seu filho governador da Bahia. E Luiz Eduardo foi um fenômeno, não sabe por quê? Quando ele se predispôs a ser candidato a governador, ele foi quase unanimidade. Ele não houve uma disputa, todo mundo foi para o lado dele. Até os opositores a ele, né? O PT ficou sem nome praticamente, né? Muita gente ligado até o próprio Partido dos Trabalhadores, a outros partidos como o PSB, a falar assim, não tem jeito, Luiz Eduardo vai ser e venceria assim com 80% ou mais de votos no primeiro turno. Né? Eram favas contadas. Então, ele preparava Luiz Eduardo para a eleição de 2002 para presidente da República.
né? Mostraria que seria um bom gestor público. Luiz Eduardo tinha sido presidente da Câmara dos Deputados, tinha sido líder do governo Fernando Henrique. Então, claro, o Fernando Henrique ia se reeleger, Luiz Eduardo ia ser governador, Fernando Henrique ia ser seria novamente presidente da República, e aí e seria um candidato ideal para substituir Fernando Henrique, né? Ele ia atrair todo o Brasil, era um cara amontoado, mas infelizmente habituado há muito tempo para a presidência. Da história tem um fenômeno que fala o seguinte, chama-se arroto da história, né? A história ela tem um ciclo normal que você vai seguindo esse ciclo, de repente tem aquele fenômeno que acontece que ninguém espera. Pode ser um terremoto, pode ser uma catástrofe natural, pode ser uma catástrofe proposital. Chama-se arroto da história, né? A morte de Luiz Eduardo, ela se torna um choque muito grande para o carlismo, né? O carlismo começa a perder força dentro dele, né? Eu vejo que ele quer fazer Waldeck Ornella governador da Bahia e ele entra em choque com o grupo de Paulo Souto, Soutismo. Paulo Souto ameaçou fazer um grupo político e ele entra em choque com o Paulo Souto, que o candidato dele foi Waldeck Ornelas, porque foi no processo do escândalo do painel eletrônico, o Waldeck Ornella foi um que fez a defesa mais forte de Antônio Carlos Magalhães, que é outra discussão que nós devemos ter, porque Antônio Carlos foi 52 anos de vida pública, a gente não pode, eu estou dando assim um contexto gigantesco, não consegue. Então tem que ser uma pauta do escândalo eletrônico, uma pauta que a gente tem de falar sobre o Senado, presidente do Senado Federal, que foi importante. Vamos fazer uma sobre o século XXI. Só sobre Antônio Carlos no século XXI, né? A partir dos anos 2000, que ele vai ter essa ascensão maior ainda nacional, né? Ele foi um dos 3 homens mais importantes do Brasil nesse período entre 1998 até 2002, 2003. Ele foi importantíssimo. Como presidente do Congresso Nacional 2 vezes, e quando Lula ganha em 2003, ele perde força. Aí ele perde força. Só mantém essa força na Bahia, trancos e barrancos, entendeu? Exato. E o Paulo Souto é o governador eleito que ganhou a eleição. E quando Wagner ele ganha as eleições de Paulo Souto aqui na Bahia, Antônio Carlos já dá como encerrado a vida política dele, o carlismo perde força. Radical, muitos carlistas abandonam a União, muitos abandonam a União, outros vão buscar outros partidos, há uma grande revoada. E o carlismo morre com Antônio Carlos em em junho de 2007, parece. Ele morre, 2006, ele morre, e deixando assim uma lacuna gigantesca. Entendeu? Acho que foi 2007, não sei se foi 2007 que ele morreu. Não, 2006 são aquelas eleições, né? Wagner já era governador quando ele morre. O carlismo passa a ser quase que enterrado naquela vitória para o governo do estado da Bahia, em que Wagner surpreende, para surpresa de todas as previsões, né? Wagner vai derrotar o candidato de ACM ali. O PT estava muito forte, Lula era uma personalidade que, na verdade, Wagner foi eleito na sombra de Lula, né? Wagner não tinha potencial para ser eleito governador da Bahia, né? Embora seja um político muito habilidoso, ele não tinha carisma como o Lula. Lula elegeu Wagner, assim como o Lula elegeu novamente Wagner. Elegeu o Wagner muito, né? O carisma de Lula. Lula é um cara carismático, o povo era louco por Lula, né? O povo era fanático por Lula. E Lula conseguiu não só eleger Wagner, mas muitos governadores do Nordeste. Muitos governadores do Nordeste devem a Lula a vitória. Diga. A gente tem quanto tempo ainda?
Oi. Tô sem relógio, hein? A gente tem quanto tempo ainda de fala? Tem mais 4 minutos. Então, Tem das considerações muita finais gente, aí. muita Pode gente aqui me conversar. mandando um abraço. Meus alunos aqui, Gabriel, Vitor, Raíri, ex-alunos. Muita gente bacana mesmo, viu? Que galera legal, Jacó. Todos saudando vocês aqui. E tem Aqui Edgar só Saulo, Nicolau, Saulo, Saulo falou que Fidel Castro vinha direto e ficava na casa de ACM. É, Saulo a figura. Saulo a figura. Tem Matheus também, aluno o famoso nosso. discurso de ACM aqui, Itamar Maia falou, tive o famoso discurso de ACM em resposta a Adélio Jardim de Matos, isso, né, da aeronáutica, quando veio inaugurar o aeroporto. Tá aí Obrigado, Antônio Carlos, Fernando. briga com o Adélio, mas aí é uma história que deve ser Pois é, contada em Jacó. outro momento. Foi mais um bate-papo maravilhoso. Minha tia aqui, Tânia, sua fã, tá mandando um beijão pra gente. Um abraço, um abraço, um Gabriel, abraço. meu aluno do Integral. E Jacó, tem Oi. gente pedindo pra gente fazer mais sobre o mesmo tema, viu? Bora fazer. Edgar é professor de biologia, grande biólogo aqui da Bahia. Meu colega do Vieira, meu colega do Bom Pastor, de vários lugares. Tá falando, ele sabe muito sobre a história da ACM, e aí ele está participando muito aqui, falando sobre o dia, a data, o horário da morte de ACM, e falando que a ACM chegou a ser presidente do Brasil por pouco tempinho, né? Foi um tempinho, uma concessão que Fernando Henrique deu a ele para. Ele estava muito rebelde, ele estava muito transtornado, ele ficou por um tempo. O vice-presidente saiu, viajou também. Fernando Henrique viajou e ele ficou por um tempo, que merecidamente, né? Era um sonho, as pessoas têm direito de ter esses sonhos realizados, né? Pois Pedro é. Carlos foi uma figura excêntrica da política, entendeu? Legal. Muitas críticas, muito elogio também. Fernanda manda um abraço pra gente, Bombeiro Reginaldo. Rapaz, é muita gente, Jacob, muita gente mesmo. Leonardo, né? Tem professor Vinícius que escreveu sobre a CM, né? Ele falou comigo a semana inteira, empolgadíssimo aí, Vinícius. Lá de feira. Tem gente de tudo quanto é lugar de feira. Abraço, meu querido. A gente vai disponibilizar esses vídeos, né, Jacob? Vou disponibilizar agora. Eu dei mole, mas eu não vou dar mole dessa vez, não. Ó, no próximo debate nosso, a gente vai falar sobre a Barra. Esses bairros que começaram a crescer na Orla Atlântica de Salvador. Então se prepare aí que vai ser também um debate muito interessante. Terça-feira. 7 horas. Dá uma força no nosso canal lá no YouTube, né? Murilo Melo. Murilo Melo com 2 L's. Contando a história da Bahia, com capítulos aí deliciosos, com a participação do meu amigo irmão aí. Grande Jacó. É isso aí. Uma delícia, viu, meu irmão? Valeu, meu irmão. Idem. Um grande abraço. Esse a gente vem com a barra aí, com a corda toda. Com fé em Deus. É um bairro bairrista, hein, Jacó? Barra, Vitória, Barra Graça, como surgiram esses bairros, como foi a construção desses bairros, né, de quem eram essas terras, né, quais rios que passavam na Barra que foi soterrado para construir esse bairro de classe média. E hoje é um referencial de turismo histórico na Bahia, fantástico. Ondina também, né, Boulevard Ondina, cidade de Ondina, eram tudo residências para a classe média baiana. Obrigado. Nicolau, Edgar, um grande abraço. A gente. Grande Gil, professor Gil, um beijo a todos, viu? Beijo a todos segura aí. Que vai chegar com a barra. Estão pedindo lá do Liberdade, fazer uma live sobre o bairro da Liberdade. Vamos caprichar aí. Vamos falar da Liberdade, Vamos falar. Esse daí merece. Né? A gente chegou a citar um pouco a Liberdade naquela live que a gente fez sobre o 2 de julho, que foi bem bacana. A Lapinha é uma região muito importante, foi a primeira usina de água da Bahia, do Brasil, foi ali em 1852.